Então, nós estamos aqui fazendo mais uma vez o nosso programa da agência RinoCon, Todos por Todos. Dessa vez nós temos uns especialistas em mídia e publicitário consagrado aqui conosco para discutir a retomada da economia, a importância da propaganda, da publicidade para essa retomada, como as empresas têm se comportado, e também falar um pouco sobre mídia, as mídias de ontem, de hoje, essa diversidade imensa que a gente tem hoje de veículos, né? O primeiro convidado que eu queria apresentar é o Orlando Marques. Naturalmente que todos que são da nossa área já o conhecem, e de longa data. O Orlando fez a sua carreira profissional trabalhando em veículos, ficou 20 anos na Editora Abril, concluindo sua passagem por lá como vice-presidente de publicidade. Trabalhou no Estadão, na Editora Globo, TV Globo, na Band, e também cuidou de mídia exterior com a Brasil Mídia Exterior. Não bastasse essa carreira toda, ele virou agência de propaganda, ele presidiu, foi CEO da Publicis por 9 anos e também se tornou presidente da ABAP, dirigiu a nossa entidade de agências por um bom período. Atualmente ele é consultor na Kantar, Ibope Mídia, e também na Centria Partners, a empresa especializada em fusões e aquisições. Ele é um mineiro que promete cachaças e queijos e também linguiças a quem o visita. Eu estou agendando a minha visita aqui a ele na fazenda, e formou-se na ESPM e fez uma especialização no IMD, também organismo consagrado de formação na Suíça. Os outros dois convidados são da Mercan. A Mercan é uma trading desk que trabalha mídia programática, marketing de performance e também automação digital. São parceiros da nossa agência, temos um relacionamento já de longo tempo, e eles dizem que, através desse relacionamento, começaram a servir agências, a modelar o serviço deles para servir agências com mais propriedade dentro do que os clientes e as agências necessitam, né? Temos aí o Guilhermo, que é diretor de negócios da Mercan. Ele tem 30 anos de experiência na área comercial, de treinamento e também de consultoria. Nos últimos, trabalhou também em empresas de tecnologia e plataformas multinacionais. Nos últimos 15 anos, ele vem se dedicando ao mundo aí das redes sociais e das mídias sociais. Ele tem a visão também do lado de agência, foi CEO de uma agência de marketing digital em Miami e também no Panamá. Vocês vão se impressionar que, com esse nome e com esse currículo todo, ele não tem sotaque nenhum. Tem um português muito bom. Muito obrigado. Acompanhando aí o Guilherme, também da Mercan, a gente tem a Ana Infante. Eu já ouvi falar dela pelos corredores da agência, que ela entende muito desse negócio de ferramentas, né? De gestão de mídia online e também de business intelligence, que hoje se tornou uma parte fundamental do negócio da agência e também do negócio dos clientes. Ela atuou por 11 anos na área comercial e de atendimento a clientes, então partiu de uma longa experiência de gerir programas de CRM, né? E para captação de clientes. E acompanhou de perto inúmeros processos de transformação digital de várias empresas.
Antes de dar início, eu só queria fazer um lembrete aqui e uma recomendação. Dois amigos publicitários conhecidos, um deles jornalista, que é o Antoninho Rossini, e o José Francisco Queiroz, estão fazendo um podcast chamado É o que Parece. É um programa diferente que eu recomendo que vocês assistam, dada a larga experiência que eles têm. Então, é algo diferente, que entretém, inclusive, e mais recentemente eles estão fazendo, inclusive, entrevistas, além de contar histórias interessantes. Então, eu recomendo que vocês confiram aí no Spotify e outras plataformas o É o que Parece, para ver se é mesmo o que parece. Eu começaria pelo Orlando, ele contando um pouco de como ele está vendo a reação das empresas nesse momento de dificuldade, tanto clientes como agências, né? A gente vê, por exemplo, alguns anunciantes andando muito bem nesse novo mundo, né? Tratando de solidariedade, tratando de sustentabilidade, que são temas indispensáveis aí no momento. Então, conta um pouco, Orlando, o que você tem sentido aí de reação do nosso mercado? Bom, primeiro, Reno, muito obrigado aí pelo convite. Eu gosto muito dessas conversas com gente desse novo mundo, dessa nova mídia, porque eu sou um jurássico, como vocês já viram, né? E sempre estar assim com gente como o Guilherme, como a Ana, me faz aprender. Então, lá na Canta, por exemplo, eu tenho muito contato com um bando de gente nova e esse pessoal me ensina muito. A gente tem que estar aprendendo sempre para não trilhar os caminhos errados. E esse é o momento, eu gosto muito do tema, inclusive, que você usa, que é o todos por todos, quer dizer, este é o momento em que a gente tem uma transformação no mundo, que não é de hoje, já dura mais de 10 anos, essa transformação via novas tecnologias, via novas plataformas, e que se a gente não souber tirar disso o menor proveito, nós vamos virar um pandemônio mundial, né? Então, eu tenho muito prazer nesses aprendizados com o pessoal das novas mídias, geralmente são gente nova, mesmo aí o Guilherme sendo careca, já vi que era moleque. Não sou, não. Então, eu tenho o prazer de aprender diariamente com vocês. Então, muito obrigado aí por poder participar, poder trocar um pouco de ideia com você nesse momento. Voltando à pergunta do Rino, eu acho que nós estamos meio perdidos no geral. Quer dizer, as agências estão meio perdidas, as entidades das agências estão meio perdidas, os veículos também estão meio perdidos, ou seja, nós estamos ainda lutando para preservar o seu quadrado sem olhar muito como é que eu faço para juntar o quadrado do lado no meu e a gente junto poder fazer uma coisa melhor, mais estruturada e mais voltada para o progresso, para o desenvolvimento, para o bem comum. Pego um exemplo de uma coisa que é até difícil comentar, porque fui presidente dessa entidade, mas ontem teve um grande manifesto das entidades em favor de mudanças, de mexidas no projeto de lei das fake news que está no Congresso. Com o que eu concordo, acho que esse negócio de fake news está uma avacalhação geral, há aí uma mistura de sacanagem com uso de tecnologia a favor de ideologias, quer dizer, que tem que se rever, isso não tem nenhuma dúvida, né? E acho que, de fato, liberdade de expressão não tem a ver com liberdade de sacanagem, de viralização. Quer dizer, são animais de espécie diferente. Então, quando eu vejo aí os radicais falando, não, mas mexer nas fake news é mexer em liberdade de expressão, não é bem isso, né? Liberdade de expressão não te dá o direito de denegrir a imagem do outro e sair viralizando isso mundo afora. Mas aí eu vejo esse manifesto das entidades de ontem, e está faltando ali um anunciante. Quer dizer, não adianta os veículos e as agências fazerem um baita manifesto que está cheio de qualidade, tem um monte de coisa boa lá dentro, se não tiver junto o anunciante, porque quem está puxando a fila da inovação é o anunciante, ele que está exigindo a nova tecnologia das agências, das mídias sociais, do online como um todo, a seu favor.
ele às vezes é meio, eu diria que às vezes ele é um predador, que ele quer tudo a seu favor e aí dane-se o mercado, dane-se o mercado da comunicação como um todo às vezes, mas ele tem que participar de alguma maneira dessa conversa, porque não adianta eu, agência, você, veículo, nos pormos de acordo, se o cara que paga a conta fala, não, mas eu não quero comprar assim, eu quero diferente, eu quero uma outra regra, eu quero mandar na regra. Então, tinha que ter anunciante sentado nessa mesa. E eu não vi anunciante ontem nas entidades todas que fizeram esse manifesto, que é muito bom, que é cheio de dados positivos, mas falta ali a presença do anunciante. Então, essa desorganização toda que a tecnologia traz, que a internet como um todo traz, que ela traz o benefício de poder democratizar muito a comunicação, mas traz também esses malefícios como da fake news, eu vejo nesse momento que a gente está meio perdido porque não busca o caminho com todos os parceiros. Então, as agências estão olhando o seu quadrado, o veículo está olhando o seu quadrado, mas o cara ali do lado que paga a conta dos dois não está envolto. Então, ele tem que estar envolvido de alguma maneira. Isso para começar a escutar. Não, é verdade, Orlando. Eu li com atenção também, gostei do movimento, porque é um movimento importante, né? E acho que ele vem na hora certa, mas ele podia ter a assinatura e deveria ter assinatura também dos anunciantes, né? Há uma rápida menção à entidade internacional de anunciantes, né? E a gente tem visto também ações isoladas de grandes anunciantes suspendendo suas programações digitais, né? Por isso que eu acho que era o momento dos anunciantes estarem participando, porque grandes anunciantes estão tomando iniciativa de forçar uma certa regulamentação nisso. E aqui a gente perdeu a oportunidade de colocá-los juntos. Verdade. Com certeza, Orlando. E vocês aí, Guilhermo e em seguida Ana, como é que vocês têm visto aí o mercado, vocês que atuam nessa ponta ultramoderna aí dos algoritmos? Sim. Bom, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Vocês que são parceiros nossos, é um prazer estar aqui com vocês, aprender também com vocês. Na verdade, eu fiquei careca aos 40 anos, meio que por opção, mas agora aos 50, não sou tão novo assim, já não é mais opção. Já perdi os cabelos mesmo. Acho que a gente sempre se posicionou desde o início da pandemia e tentou ficar o mais próximo dos nossos clientes, de uma forma muito menos agressiva, digamos assim, no sentido de vender mídias, né? De que é o nosso DNA, obviamente, mas a gente ser mais acolhedor, né? Ficar mais próximo deles, né? E principalmente pela quantidade de informações, né? Mesmo fake news, como o Orlando comentou, mas a quantidade de informações desencontradas que existiam no mercado, e a gente ficou muito próximos a eles, exatamente para chegar num momento onde todo mundo ficou bastante perdido, a gente sabe disso, e chegou um momento, não, o que eu faço agora? Eu preciso vender, eu preciso mostrar meus produtos, porque eu tenho supermercado, porque eu tenho bens de consumo e as pessoas não vão sair de casa. E ficou esse desespero inicial, onde a gente, mais uma vez, como comentei, a gente nessa proximidade, a gente acalmou os clientes e falou assim, olha, na nossa percepção, e acho que a gente precisa ser um pouco mais informativo nesse momento, né? Mais acolhedor com os clientes, né? Do que a gente ser agressivo e vender. A gente, obviamente, já viu uma onda de que isso já mudou, né? Então, a gente trabalha com muitos clientes, por exemplo, com prefeituras, né? Onde eles precisavam informar muito os seus clientes, né? Escolas, né? Educação, né? Então, eu acho que a gente, desde o início, sempre viu o copo mais cheio do que menos vazio. Eu acho que isso foi importante, foi um momento complicado para o mundo inteiro e um momento que a gente também sempre pensou de que em algum momento isso ia mudar. Eu acho que uma coisa assim importante que a gente notou é da importância, obviamente, do mundo online, né? Eu acho que quem não acreditava muito ou quem não entendia muito no mundo online teve que se reinventar. Eu estou falando desde grandes empresas até pequenas empresas, até o cara que vende material de construção aqui na esquina de casa, ele teve que se reinventar, né? Criar não só a parte logística, né, das entregas, do delivery, né? Que se a gente para pensar,
a gente não tem muito essa cultura, né? A gente, como latino, a gente gosta de ir nos lugares, a gente gosta de conversar com o dono da loja, a gente gosta de ir no supermercado e falar com a tia do caixa, a gente gosta de ir na farmácia. Então, essa cultura que já está enraizada no próprio latino foi muito complicado, né? Então, mais uma vez, informar as pessoas e se reinventarem para entrarem nesse mundo virtual, esse mundo online, eu acho que foi um desafio bastante grande. A gente explicou muito bem, né? A gente sabe de que, para a maioria de leigos, assim, eu sei, eu coloco meu anúncio aparece aqui, ali, a mídia programática mais ou menos entendo, mas eu não sei. Então, mais uma vez, foi uma questão muito de informação, né? E de ensinar o cliente a ter esse comportamento menos agressivo e mais informativo, né? Acho que a gente já passou desse tempo. Eu acho que nossos clientes voltaram já com essa vibe um pouco mais, obviamente, que a gente precisa vender, obviamente, todos os clientes precisam vender, né? E para a gente, na verdade, a questão da pandemia em si não mudou muito para a Mercam, porque a gente já trabalhava, cada um nos seus locais, fora as equipes comerciais, como o meu caso também, a gente tem que estar de frente para o cliente, né? Mas a tecnologia, como a gente está vendo agora, sempre ajudando, né? Quem é vendedor vende por qualquer meio, né? Então, mas para a gente obviamente se encontrava semanalmente em reuniões estratégicas, a gente passou a se reunir virtualmente, né? Mas a gente já vinha durante um tempo, praticamente desde o início da Mercam, acho que por a gente ter vindo desse mundo já digital, né? A gente, cada um trabalhava na sua própria casa, no sistema de home office, né? Então, isso acabou não afetando muito a gente. Uhum. Bacana. Ana, além do que você desejar responder ao que eu coloquei inicialmente, conta um pouco como é que você controla na programática esse assunto de fake news que a gente abordou. Ótimo. Legal. Primeiro, prazer estar aqui com vocês. A gente fala dos jurássicos da publicidade, mas é muito bom porque a gente aprende bastante, né? A gente já cai no mundo meio digital, que as informações vêm prontas, assim, então a gente acaba aprendendo nessas oportunidades. É muito bom estar aqui. Então, na verdade, a gente tem um controle mesmo, assim, tem que ser um controle meio que na mão mesmo, sabe? De procurar sites, ver, acompanhar todas as notícias que estão surgindo, porque, assim, a gente não pode limitar uma campanha de programática, porque eu quero a pessoa. Então, aonde a pessoa está, é onde eu quero estar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente limita muito, nossa campanha não é legal, né? Nossa campanha não tem uma entrega boa. Então, a gente faz uma seleção mesmo. Então, a gente tem um pessoal que fica monitorando sites, bloqueando sites, e cada vez mais, e é um mercado que cresce muito. Toda hora surge um site novo, com informação falsa. Tem esse monitoramento a todo momento. Uhum. Então, é um monitoramento 24 horas que a gente fica prestando muita atenção. Uhum. É uma equipe grande, Ana, que faz esse tipo de trabalho? Não é muito grande, não, porque a gente consegue controlar, né? Então, fazendo um controle diário, assim, a gente consegue controlar. Não precisa ser muitas pessoas, não. Tendo poucas pessoas, 3, 4 pessoas, já dá conta do trabalho, sim. Uhum. Eu achei muito interessante também a forma como vocês se relacionam com a agência, né? E acho que nessa parte do caminho a gente está cumprindo um pouco do que o Orlando preconizou, né? Quando ele diz: deixe de estar cada um no seu quadrado e trabalhem juntos pelo cliente e pelo mercado, né? Eu acho que de alguma forma a gente tem feito isso. Eu lembro quando a gente informatizou a agência, isso foi em 86. Tinha pouquíssimas agências informatizadas e trabalhavam com um microcomputador, imagina. Era a grande novidade, era sair dos mainframes, né? E de ocupar microcomputador. E a gente achou que foi um investimento grande da agência naquela época, e eu acho que a gente foi uma das primeiras a se informatizar, e a gente achava que estava informatizado e ponto final, né?
Acabou. E não é assim, né? Ficava olhando para os servidores, você fica olhando para os equipamentos, né? Falava que não sei quantos dólares. Aí passou 2, 3 anos, mudou tudo, e aí muda diariamente, né? Esse é uma rubrica que no passado não existia. Né? A gente era capaz de mudar 300 artes finais por dia com 2 pessoas, né? E hoje a gente consegue mudar 500 artes finais por dia com 2 pessoas, né? Isso era muito doido, né? E uma outra coisa que eu queria acrescentar também, essa mudança da pandemia, a gente sofreu um pouco também com as políticas, porque até então, quando surgiu a pandemia, surgiu um monte de gente querendo vender máscara, álcool em gel e tudo mais. E aí as ferramentas que fazem a publicidade, ela não queria essa exploração. Então, às vezes, a gente tinha uma campanha que ia homenagear os médicos no Dia dos Médicos, mas eles não deixavam rodar porque era evento sensível. Então, assim, eles não tinham uma política para bloquear, mas não deixavam rodar. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento a tudo, porque tudo pode interferir. Então, assim, a gente não queria vender máscaras, mas por ser o Dia do Médico, eles bloqueavam o anúncio. Então, a gente tinha que procurar outras maneiras de conseguir liberar isso. Entendi. Isso às vezes acontece, né? A gente não sabe direito por que não está saindo ali ou aqui, mas tem esses tipos de bloqueio das principais redes, né? A gente tem que ficar sempre atento nessas mudanças. E como foi muito, surgiu de repente, né? Foi algo que pegou todo mundo assim meio que de surpresa. Ainda sobre mídia programática e digital, às vezes algumas críticas aos algoritmos, né? Que eles colocam, por exemplo, no caso do Facebook, aninham as pessoas em determinadas tribos, né? E isso impede uma diversidade, inclusive cultural, né? E como é que vocês veem isso? É uma coisa que irá se adequar com o tempo ou é uma coisa incontrolável? Quer falar, Guilherme? Olha, eu posso falar na parte, acho que na parte mais técnica, talvez, vocês explanando como funcionam esses mecanismos. Eu acho que a gente está falando desse tema de fake news, né? A gente tem muitas dificuldades, principalmente em plataformas de redes sociais, como o próprio Instagram, o Facebook, o Twitter, né? Onde muitas pessoas colocam dados falsos, né? Então, isso com o passar do tempo e com inteligência artificial, obviamente, isso de acordo, por exemplo, com o comportamento, com a forma como a pessoa escreve, os gostos pessoais que ela tem, a gente consegue perceber de que o Joãozinho que mora no Paraíso, na verdade, não é a Maria Estela da Bahia de 16 anos, né? Então, a gente realmente tem essa dificuldade e como falei, nos últimos 5, 6 anos, mais ou menos, com a tecnologia melhorando, né, a gente passou a ser muito mais assertivo, né, porque para realmente chegar e olhar esse tipo de público, né. Então, uma coisa que a gente faz, na verdade, na hora que você está fazendo uma campanha, por exemplo, né, e na hora que você tem um briefing, você já sabe o público, você define desde localização, né. O que nessas mídias é muito interessante, porque você chega a tem uma assertividade de mira laser mesmo, né? De repente você quer atingir mulheres de 45 anos que tem um pet de pequeno porte e o pet precisa de alimentação especial e só compra no jardim, por exemplo. Né? Eu consigo atingir esse público, né? Então, eu acho que o que a gente tem visto mais é cada vez não tribos tão parecidas, mas os comportamentos, né, diferentes. Então, eu acho que isso a cada dia isso melhora e cada dia a gente consegue ser mais assertivo e consegue atingir melhor, né? Com como eu comentei, com a própria inteligência artificial, né, e obviamente a análise de dados, né, com BI, a gente consegue entender se realmente esse público é condizente com o que a gente quer vender ou com o tipo de mídia que a gente colocou, ou até o tipo de arte que a gente está colocando, né? Uma grande vantagem, né, acho que o que eu vejo, porque eu vim do mundo offline também,
Quando comecei a entrar no mundo online, eu percebi a grande vantagem é essa, por exemplo, como a própria Ana comentou, a gente consegue ter um domínio das campanhas, onde quando a gente vê que a campanha não está funcionando, ou a campanha, de repente, ela foi negada, a gente consegue, em questão de segundos, mudar a mídia, né? Mudar não só o público, mas principalmente os estilos, gostos, localização, né? Geolocalização, a gente consegue ser muito mais assertivo nesse sentido. Então, eu particularmente acho de que cada vez os públicos vão ficar menores, né? Não como, por exemplo, vamos fazer uma campanha para a tribo de gamers, né? Não é porque o cara joga, né? Ou é um profissional dos jogos, como hoje já são profissionais, né? Ele tem o mesmo perfil que os outros, né? Todos eles tomam energético, todos eles... Eu conheço amigos na minha idade que são gamers. Pessoas acima de 50 anos que são executivos, mas eles passam pelo menos 3 a 4 horas jogando na casa deles, né? Então, ele não faria já parte dessa tribo, né? Então, a gente percebe que cada vez mais existem nichos, né? Assim como a gente percebe de que os micro-influenciadores, também diferente dos influenciadores, como existiam, estão cada vez mais... fazendo um trabalho que traga melhores resultados para os nossos clientes também, né? Em muitos casos, né? Do que trabalhar e colocar, de repente, todo o dinheiro em apenas uma pessoa, em apenas um influenciador, né? Então, eu vejo que o nosso trabalho fica cada dia mais difícil, sim, porque a gente tem que trabalhar novas tribos, novos comportamentos, né? Mas a tecnologia ajuda bastante com isso, né? Como eu falei, a grande vantagem é que a gente, em qualquer momento, pode se adaptar e mudar uma campanha, mudar uma arte, mudar qualquer tipo de informação que a gente queira, né? Uhum. Perdão. Quer fazer uma pergunta, né, Orlando? Não, eu queria apenas fazer um adendo ao que o Guilherme falou, que eu acho que o fato de você ter BI não prescinde da inteligência humana, né? Não. Você precisa interferir, você precisa agir, até porque nós estamos num mundo cada vez mais o mundo da verdade, né? Onde você falsear informação, falsear qualquer coisa vai ser cada vez mais difícil. Eu digo sempre que o mundo vai ser honesto na marra, né? Quer dizer, o sujeito vai ter que pagar impostos porque o leão está ali em cima dele em todas as ações dele. O sujeito vai ter que contar a verdade sobre a vida dele porque todo mundo vai saber os detalhes da vida dele. Então, o BI não prescinde, né? Você precisa ter a inteligência humana de alguma maneira olhando, pensando. Sempre. E é isso que você está dizendo. Era apenas para fazer esse adendo ao que você disse. Bacana, exatamente. Sempre vai ter que ter a mão humana ali, não adianta. E claro, a gente não acredita em ferramentas milagrosas e ferramentas e plataformas maravilhosas. Até porque essas plataformas estão sempre mudando. A gente tem que se adaptar, então tem que parar, pensar, opa, agora a gente tem que trabalhar nesse algoritmo, né? E plataformas novas surgindo, né? Como é o caso, por exemplo, o fenômeno do TikTok, né? Que é um fenômeno de como você trabalhar esse público, né? Você tem desde mães de 50 anos até as netas dessas mães fazendo vídeos e brincando, né? Então são públicos extremamente diversos, né? Muito complicado. O que a gente consegue fazer é trabalhar em questões de que unam todas essas tribos, como por exemplo, um grande elo do TikTok é a dança e a música, né? Então a gente consegue trabalhar melhor na hora que quer atingir determinados públicos através dessas duas vertentes que eu comentei, né? Um assunto bastante polêmico, eu queria saber também a visão tanto da Mercan e de vocês, como do Orlando. É o sistema de legislativo, da legislação da propaganda no Brasil, né, que não é seguido pelas principais redes sociais, porque eles vivem da mídia, mas não são veículos. Eles dizem que não são veículos. Eu nunca vi isso, né? Você ter espaço, anúncio e ter um enquadramento de empresa de tecnologia, né? Como se eles fossem a Dell, por exemplo, né? E isso é uma discussão, vamos dizer, e uma contenda que está aí no ar, né? E eu confesso que eu não entendo por que essa dificuldade tão grande de assimilar a legislação
do país onde eu estou atuando, né? Se eu moro num condomínio, eu sigo a regra do condomínio, né? Sem dúvida. Não sigo a regra que a minha mãe, que mora em Mossoró, tem. A regra aqui é outra, né? Claro. E como é que vocês veem isso? Bom, deixa eu começar jogando, porque isso está no começo da minha conversa, quando eu falei desse movimento de ontem das agências e veículos como um todo, porque está lá na raiz do problema, está inclusive dito com todas as letras, que há aí um problema fiscal a ser visto. Quer dizer, primeiro, essas empresas, os ditos plataformas que não se consideram veículos, tem uma evasão fiscal aí, porque o sujeito compra a mídia via não sei o quê, não é no Brasil, então acaba não pagando imposto aqui. E também não se submete a outras leis locais. Claro que aí as agências e os veículos estão falando muito mais das leis da propaganda para defender novamente o seu quadrado, mas tem por trás disso, e é uma obrigação que a Câmara dos Deputados terá que ver nesse projeto das fake news, é como fiscalmente lidar com essas receitas advindas de N lugares. Né? Não tenho dúvida de que se você está jogando no Brasil, você tem que jogar de acordo com as regras do Brasil. Se as regras são ruins, se elas são obsoletas, são outros 500. Vamos rever, vamos analisar, vamos fazer o diabo. Mas que você tem que estar de acordo com as leis locais, eu não tenho nenhuma dúvida. Né? Qualquer coisa fora disso é banditismo, enfim, não respeitar as leis. Então, eu acho que nisso esse grupo acertou em pedir que a Câmara bote olhos nisso. E, novamente, se as leis são obsoletas, vamos discutir também as leis, mas não pode dizer, não, é obsoleto e eu não sigo. Não, você não segue, mas eu sigo. Como é que fica? Nós estamos no mesmo jogo e você decide não seguir uma lei que você considera obsoleta? Tá bom. Eu tenho um monte de lei aí que eu considero obsoleta, mas enquanto eu estou nesse país, eu tenho que seguir, né? Eu gostaria muito de tomar N garrafas de vinho com vinho e sair dirigindo meu carro, mas não pode, pô. Então, tem que respeitar essa lei, né? Então, não pode, né? Então, eu acho que aí tem um olhar fiscal e legal que tem que ser feito e que nisso as entidades estão certas de botar pressão, e alguém tem que olhar isso com muita atenção. Eu concordo com tudo que você comentou. Inclusive, estava também na minha pauta, na minha colinha aqui do lado, na minha colinha digital, né? Que é o iPad. Mas eu estava pensando muito nisso. Tudo escrito aqui, ó, com caneta e papel, ó. Eu também. O caneta e papel, eu vou te falar, quando eu vou na frente. O meu também está no caderno. Eu não vi em papel e caneta. Mas agora Desculpa te eu sou tão obsoleto que eu tenho uma coleção de canetas tinteiro que eu continuo usando. Vocês veem que maravilha! Que maravilha! Você sabe que o Fernando, meu sócio, a filha dele nunca tinha visto uma máquina de escrever, né? Ela achou genial você digitar e imprimir no mesmo device. Ela tinha outra... Ao mesmo tempo. Digitar e já imprimir, né? Você digitar e já imprimir. Você digita e já sai impresso. Já sai impresso, maravilhoso. Não precisa nem de eu tenho agenda de papel que eu ganhei várias vezes da Rede Globo e de alguns veículos também, e acostumei a usar a minha agenda praticamente 1 a 4, né? Aí eu deixei a agenda em São Paulo, vim para cá. Mas foi um esforço tão grande eu colocar a agenda, e não é no Outlook, eu ponho notas. Sim, eu faço isso também. As minhas notas, o meu também, uma evolução grande. Mas, como eu estava comentando, eu acho que eu sinto muita falta da gente ter um CONAR, digamos assim, né? Um órgão regulamentador, realmente um órgão sério como é o CONAR, dentro realmente das plataformas digitais. É uma coisa que para mim, assim, eu vejo umas coisas absurdas, né? Não só de informações, mas mesmo na publicidade, né? Onde eu vejo umas coisas que você está vendo aquilo e você fala, gente, isso não é verdade, né? Isso estão fazendo um sorteio, tudo bem, o sorteio eles vão falar que legalmente o sorteio foi inscrito, né, na prefeitura e tudo mais, mas você vê que é evidente de que não vai acontecer, não vai ser sorteado aquela Ferrari, entendeu? Não vai ser dada para ninguém aquele veículo. Então, eu vejo isso, e o mais curioso é que, e eu particularmente, eu tenho
bons relacionamentos com as plataformas, com o pessoal do Facebook aqui, Instagram, o headquarters dele é aqui, da América Latina é aqui em São Paulo, o pessoal do LinkedIn, né, o próprio Twitter, né, hoje também o headquarters da América Latina, são todos essas plataformas aqui em São Paulo, e eu vejo assim, não uma omissão, né? Obviamente não, mas meio que eles lavam as mãos do tipo, se você quiser reclamar, você pode reclamar, né? Você pode ir lá e falar de que é enganoso, é spam, né? Só que convenhamos, né? Você se passar pelo chato digital, digamos assim, de alguma maneira, né? Eu acho isso de uma forma muito negativa, como as plataformas deixam a responsabilidade na pessoa, no próprio anunciante e nas pessoas como nós que estamos comprando, né? Isso eu vejo isso de uma forma bem negativa. Eu sempre comento isso com eles, né? E realmente eles falam, olha, nossas plataformas são plataformas abertas e a gente abre para o mundo o que eles quiserem vender ou colocar, né? Mas eu sinto muita falta realmente de ter um órgão. Eu sei que existem órgãos, mas eu comparei com a Conar, porque eu acho que eu que já vim do mundo offline, também como comentei com vocês, a gente via que quando realmente a questão era séria, eles tiravam do ar na hora, era um negócio extremamente sério. Né? Eles arrancavam do jornal, arrancavam da revista, tiravam das televisões uma campanha de R$2 milhões rodando no Jornal Nacional, horário nobre da Globo. Tchau, acabou. Né? E eu não vejo isso acontecendo. Para você tirar uma campanha, para você ter uma ideia, um exemplo clássico, assim, a minha filha comprou um produto pelo Instagram. Eu tenho 2 filhas e uma delas comprou um produto que é aquele ring light, né, para ela fazer os vídeos, né, que é aquela luz, né, que fica na tua frente. Uhum. E eu comentei com ela, eu falei, filha, eu prefiro comprar numa loja de que realmente uma loja online, que eu já confio, que eu acredito, né, sem citar marcas. E ela comprou mesmo assim. A mãe colocou o cartão de crédito, pagou e nunca entregaram o produto. Nunca entregaram o produto. E para quem eu reclamo? Vou reclamar para quem? Para o Instagram? Não, o Instagram não tem nada a ver com isso. Né? Mas o Instagram permitiu que ele colocasse essa publicidade, essa propaganda lá. Né? E enganou uma criança de 12 anos. Né? E os pais juntos também. Né? Então, eu vejo essa falta de responsabilidade e realmente eu luto muito contra isso e eu acho que realmente as próprias redes sociais precisam ter esse crivo e ter essa responsabilidade de que garantir, no mínimo, ou pelo menos pesquisar ou se informar, né? E não adianta falar que eles não têm pessoal, né? Porque para vender publicidade, eles têm pessoal para caramba. E para vender tecnologia, para desenvolver, eles têm milhões de pessoas pelo mundo inteiro espalhado, né? Então, mesmo o departamento jurídico, legal, né? Pelo menos de ter alguém realmente tem um crivo, né, dessas informações, da veracidade das informações, da veracidade da empresa, se uma empresa idônea ou não, né? Então, isso eu acho que me faz mais falta do que eu vejo fazendo essa comparação e fazendo essa parte legal que você, Rino, comentou entre o mundo offline e online, né? Uhum. Você falou de Conar, né? Tanto eu como o Fernando conhecemos muito bem, né? Sim. Eu tenho o privilégio de ser conselheiro no Conselho de Ética e confesso para você que é impressionante a eficiência do Conar. Sim, sem dúvida. E o aprendizado que a gente tem. Eu sou representante da ABAP lá, fui reconduzido pelo Orlando, fui reconduzido de novo pelo Mário da Andréia, nosso amigo, e para mim é um prazer muito grande. Dá trabalho, você tem que estudar, você tem que entender o código, você tem que fazer os relatos de processos, mas é muito interessante e funciona muito bem. Os veículos bancam isso com muita honestidade e muita prontidão. Né? Mas, Rino, um comentário ao que você diz. Novamente, por que o Conar funciona? Porque veículos e agências levam a sério. Porque o cliente sempre esperneou dentro do Conar, mas acabou tendo que aceitar, porque veículos e agências... A hora que a Globo fala, não me importa quantos milhões você está botando, se o Conar mandar tirar do ar e eu tiro, acabou o poder do anunciante. O anunciante pode ser Ambev, pode ser quem quer que seja, tchau, ele vai ter que submeter. Agora, o que falta no mundo digital é esse comprometimento. Se a gente tivesse no mundo digital esse comprometimento, cara, não tem nenhuma dúvida que mudava. Agora, tudo que o mundo digital, não digo as empresas sérias, mas está na essência do digital
essa libertinagem, né? Porque não é nem liberdade, né? Essa libertinagem de pode tudo, onde você viu é minha liberdade, o Instagram não tem nada com isso, quem botou quer dizer, como, né? Como? Então eu vou penalizar quem? Quer dizer, imagine que nós tivéssemos o CONAR do mundo digital e tivesse uma ordem para o Instagram tirar esse anúncio que tapeou sua filha do ar. Não, o Instagram falando, não, mas eu não posso. Como não pode? Lógico. Como não pode, né? Claro. O CONAR só funcionou no dia que a Veja teve que tirar um anúncio do Calvin Klein de página dupla que tinha saído no jornal numa quinta-feira, a Veja fechada na sexta, não dava tempo de trocar o anúncio, tinha que tirar o anúncio. Saiu a página em branco. A Globo teve que tirar comerciais do ar e botar outro. Não tem jeito, tem que tirar. Não tem, é isso aí. Muito bem lembrado, Orlando. A essência do funcionamento do CONAR, primeiro, é ser gerido por profissionais, né? E pessoas qualificadas, tanto do meio como da sociedade civil, né? E o principal é o respeito aos veículos, né? Quando você fala que cada player, cada tipo de player, inclusive, está no seu quadrado, o digital não quer sair do quadrado dele, de maneira nenhuma, né? Para prestigiar a Ele gente não quer ter quadrado. como produtoras de conteúdo, Exato. né? Ele não quer ter quadrado. Isso não pode permanecer assim. E eu entendo que é uma miopia muito forte deles proteger essa liberdade ou a libertinagem, como você falou, né? É uma proteção que irá contra eles no futuro, né? Vários países estão com movimentações muito fortes no sentido de enquadrar num campo mais respeitoso, né? E mais adequado à sociedade. Mas a ideia do Guilherme de criar um CONAR das plataformas digitais é maravilhosa. Eu acho que você devia gritar mais isso, viu, Guilherme? Seria ótimo. Vambora? Eu acho Bora, Quem sabe a gente acha um terreno fértil. Fazer mais campanha. Abraçar essa causa aí. Mas isso é bem cultural de país, né? Estados Unidos Cortou, estão querendo bloquear o que o TikTok vai fazer. Eles não querem deixar aberto. Tá me ouvindo agora? Repete. Agora cortou teu áudio. Cortou teu áudio. Tá. Esse é muito de cada país, porque os Estados Unidos, eles estavam querendo bloquear o que o TikTok ia fazer ou não. Estava com uma burocracia assim que o Trump queria bloquear, saber o que eles vão postar, porque não quer deixar livre igual aí no Brasil. Bom, gente, estamos no final aqui do nosso encontro. Eu queria agradecer muito vocês. Eu acho que tinha assunto aí para fazer mais uns 3 ou 4. A gente faz mais adiante, né? Eu espero que a gente possa brevemente se reunir pessoalmente na agência para se rever, para se cumprimentar. Nesse meio tempo, eu espero que o Orlando me convide para fazer. Para aquela cachaçinha, aquele torresminho. Isso. Pode deixar. Eu quero fazer delivery, eu pedi delivery. Eu estou pertinho dele. Eu estou pertinho dele aqui no pé da serra, né? Mas eu não vou pedir, não. Mandar um rap lá vai sair caro, viu? Não tem perigo, não tem perigo. Queria agradecer muito vocês, viu? Obrigado da participação. Eu tenho certeza que quem nos vê e nos ouve deve ter gostado da conversa. Tá bom? Maravilha, Reino. Obrigado por ter permitido essa nossa reunião. Adorei. E gostei muito sair daqui com uma... Eu vou até fofocar um pouco com os meus amigos jurássicos aí sobre o CONAR das plataformas digitais. Opa! E vou acreditar a você, Guilherme, a ideia. Muito obrigado. Não importa o achei... crédito, importa a gente fazer isso. Viu? Vamos botar essa ideia no ar, fazer uma campanha online. Eu achei espetacular também. Foi minha principal anotação aqui da nossa conversa toda. Orlando, vamos tocar essa bola, Orlando? Quem sabe? Vamos ver. Falar com mais uns 2 ou 3 jurássicos e ver o que eles acham. Tá bom, bacana. Contem com careca quase jurássico aqui. Boa, Guilherme. Boa mesmo. Gostei. Ana, prazer em conhecê-la, hein? Obrigado, viu? Prazer também, gente. Boa sorte para adiante aí. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. A gente responde logo. Bom dia para todos. Obrigado. O desenvolvimento aí do nosso trabalho. Obrigado. Obrigadão. Um abraço. Bom dia. Tchau, gente. Até mais. Obrigada a vocês.